Vamos falar agora sobre a ameaça de prisão do Felipe Martins, que o Alexandre de Moraes soltou agora. Lembrando que dia 9 é a data para o Felipe Martins fazer a audiência no processo lá nos Estados Unidos, que apura a possível falsificação da entrada dele lá nos Estados Unidos. E esse processo pode atingir muita gente, vocês sabem disso, né? Agora, do nada, o Alexandre de Moraes multa o Felipe Martins em R$20 mil, por um post que aconteceu há 6 meses atrás, que não era na rede social dele, mas um post antigo. Por que multou ele agora? E ameaçou prisão. Ora, se quem fez a publicação foi o Sebastião Coelho, quem tem que explicar o teor da publicação é o Sebastião Coelho. Felipe Martins meramente aparece na publicação do Sebastião Coelho. Está aparecendo aqui para mim claramente que isso é uma ameaça ao Felipe Martins. Felipe Martins, tome cuidado com o que você vai falar com os americanos, porque você sabe que a qualquer momento eu posso desencavar qualquer coisa que possa te prender de novo. Cuidado com o que você vai falar com os americanos, quando eles vierem atrás de mim, eu vou usar minha força contra você. Coisa de mafioso, tá? Porque o caso aconteceu há 6 meses atrás. Quando o Daniel Silveira descumpriu, diz o Alexandre de Moraes, teria descumprido as medidas lá da condicional dele, em 24 horas o Alexandre de Moraes botou o cara na cadeia. Agora com o Felipe Martins não teve nada, né? E de fato, porque ele não descumpriu nenhuma medida protetiva. Tá? Chama atenção que só agora, 6 meses depois, ele desencava esse fato às vésperas da audiência com a Justiça dos Estados Unidos. Esse é dia 9, agora a audiência dele. Hoje ele multou, pediu explicação em 24 horas e disse que se não gostar da explicação, prende ele antes disso. É possível até que o Felipe Martins seja proibido de participar da audiência da Justiça americana por uma prisão do Alexandre de Moraes. Cara, isso é um absurdo, bicho. O Alexandre de Moraes está descontrolado, só pode. Você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. A Justiça dos Estados Unidos marcou para o dia 9 de abril, quarta-feira agora, a audiência da ação que aponta a fraude da entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. Essa ação tem um potencial atômico sobre o Alexandre de Moraes. Porque alguém falsificou. Está mais do que claro que alguém falsificou essa entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. Pode ter sido alguém lá do governo americano mesmo. Mas seja lá quem foi que fez isso, está em maus lençóis. O governo americano, vocês sabem, é muito sensível com esse negócio de falsificação e processo de imigração. Os americanos têm problema de imigração. A quantidade de brasileiro que quer ir para os Estados Unidos é enorme, né? Então eles vão identificar quem fez essa falsificação. Não sei se foi alguém lá dos Estados Unidos, se foi alguém do Brasil. O que foi que eles fizeram para falsificar essa entrada do Felipe Martins? O que a gente sabe é que claramente é falsificada essa entrada. Então isso vai gerar um problema enorme que pode respingar no Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não tinha nada contra o Bolsonaro. Ele queria inventar um golpe contra o Bolsonaro. Aí ele queria ir atrás do Felipe Martins. Ele achou que ia conseguir do Felipe Martins um acordo de delação premiada também similar ao do Mauro Cid. E aí, só que ele precisava ter um motivo para prender o Felipe Martins. E não tinha motivo nenhum, porque o Felipe Martins nunca fez nada de errado. Aí inventaram essa história da possível entrada dele lá nos Estados Unidos. Tinha um registro de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, eu não sei o que lá. E aí ninguém sabe como é que surgiu, porque esse primeiro registro estava com o nome dele escrito errado e o passaporte escrito errado. Da pessoa entrar nos Estados Unidos com o passaporte, está o número do passaporte errado, o nome dele errado. Alguém que não sabia direito o nome dele, coisa dele, pegou os dados ali, fez uma busca na internet, sei lá, botou o dado ali para falsificar o caso e ter um motivo para prisão. Algumas semanas depois, corrigiram as informações no sistema americano. Passou a estar o nome correto do Felipe Martins e o número de passaporte correto. Aí você faz uma mudança e corrige um problema desse, uma coisa que é passada, né? Então, assim, muito estranha essa história. Teve fraude? Teve. Aonde que foi essa fraude? Se foi feita por brasileiros, se foi feita por americanos, a gente não sabe. Quem que pegarem com isso, se for americano ou brasileiro, vão puxar a corda. Arriscado no final dessa corda tá o Alexandre de Moraes, porque mandou esse troço. Precisamos achar alguma coisa contra o Felipe Martins. Primeira audiência que o Felipe Martins vai dar a versão dele para a Justiça americana. Marcado no dia 9 de abril, evidentemente será ouvido à distância, porque ele não pode sair do Brasil. É uma das medidas cautelares, ele não pode sair nem de Ponta Grossa. Só que mesmo ele prestando esse depoimento à distância, isso é crítico para o Alexandre de Moraes, né? Ele está ameaçando o Felipe Martins. Olha só, toma cuidado com o que tu vai falar para a Justiça americana. Tá? A coisa pegar para mim, você morre junto, né? É coisa de mafioso mesmo, só pode ser isso. Multou ele em R$20 mil por post com advogado. Peraí, mas quem postou a coisa foi o advogado. Deixa esse daqui, ó. O doutor Sebastião Coelho, né, que é o advogado do Felipe Martins. O Felipe Martins sequer
fala alguma coisa, acompanhar mais uma etapa do absurdo, que é o comparecimento semanal do Felipe Martins. Uma das medidas que ele tem, toda semana ele tem que se apresentar lá no fórum e assinar um termo, dizer que estava lá. O advogado dele está reclamando, mas foi o advogado que falou. O Felipe Martins não falou nada. Mais uma vez assinando a presença lá no fórum de Ponta Grossa. Só uma maldade do Alexandre de Moraes, uma medida absurda para um cara que não fez nada. Ou seja, uma perseguição absurda contra o Felipe Martins, porque ele não quis assinar delação premiada, não quis comprometer o Bolsonaro, não quis mentir. 25 semanas, ou seja, 6 meses que tem esses posts aqui, ó. 6 meses que tem isso daqui. Aí agora o Alexandre de Moraes vai fazer essa multa e vai ameaçar. É o Sebastião Coelho que tem que explicar. Foi o Sebastião Coelho que fez o post, né? O Felipe Martins apareceu ali no post, ele não fez nada. O que está mais do que óbvio nessa história? A chantagem do Alexandre de Moraes, coisa de mafioso, ameaçando o Felipe Martins abertamente. Mais do que isso, pode ser que ele mande prender. Ele falou aqui, ó, se não se explicar em 24 horas, que pode ser preso, não sei o que lá, o Alexandre de Moraes não vai prender o Felipe Martins de novo. Por quê? Porque, caraca, imagina a situação, né? Já tá o pessoal americano investigando os abusos do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes faz um negócio desse de mandar prender o cara às vésperas dele prestar depoimento para a justiça americana, ia ficar muito na cara que o Alexandre de Moraes tem culpa no cartório. Ele sabe que quando começarem a puxar essa cordinha, vai chegar no Alexandre de Moraes. Ou seja, no final das contas, ele quer evitar esse processo, né? Pode ser que ele prenda o Felipe Martins amanhã. Eu acho pouco provável. O que tá querendo fazer é assustar o Felipe Martins, é dar o recado. Olha, toma cuidado com o que tu vai falar, porque qualquer coisa, não existe mais lei aqui, não existe mais devido processo legal, o que eu mando é o que vale, e se eu não gostar do que tu falou para a polícia americana, eu vou te botar na cadeia de novo. Um absurdo? É um absurdo, mas é claramente isso que está acontecendo. Às vésperas da audiência dele com a justiça americana, o pessoal relembra desse caso, né? Evidentemente que é uma ameaça que estão fazendo ao Felipe Martins nesse caso. O caso do Felipe Martins inteiro é um absurdo completo.